Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior. Aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o objetivo da nossa videoaula de hoje é falar da questão da reforma tributária, né, uma série de vídeos que eu estou gravando e colocando para vocês a respeito da CBS e da IBS. E o tema da nossa videoaula de hoje é falar da IBS-CBS na importação de bens ou serviços. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo da nossa videoaula de hoje, né? É dar continuidade ao tema reforma tributária, falar dos dois novos tributos, CBS e IBS, contribuição de bens e serviços e imposto de bens e serviços, incidente na importação, que está prevista na Lei Complementar 214 de 2025 e Emenda Constitucional 213 132 de 2023. Então, a base legal qual que é? Emenda Constitucional 132 de 2023 e a Lei Complementar 214 de 2025, nos seus artigos 63 a 78. Então, o que que dispõe, né? O artigo 63, ele prevê quanto que incide, né, a CBS e a IBS. Incide sobre a importação de bens materiais, serviços, bens imateriais e direitos e atinge qualquer pessoa física ou jurídica, independente de ter ou não inscrição tributária. Então, quem fizer importação de bem ou serviço está sujeito passivo e deve recolher, né, o IBS e CBS na importação. No caso do serviço, quais são as regras, né? A importação de serviços. A importação ocorre mesmo que o fornecimento seja feito no exterior, se o consumo for no Brasil. Então, a questão do serviço é a questão do consumo, né? Onde o consumo está sendo realizado. Se o consumo é realizado no Brasil, mesmo que ele ocorra no exterior, ele é sujeito à incidência da CBS e da IBS. Então, o que é o consumo nos termos da legislação? É o uso, exploração, aproveitamento, fruição ou acesso ao serviço ou ao bem, tá? Então, houve o consumo, a incidência do CBS e da ABS na importação. Abrange também a prestação de serviços no Brasil por não residente, né? E casos específicos que também incidem a CBS e a IBS. É o serviço prestado no Brasil por residente no exterior, o serviço relacionado a bens móveis e imóveis no país, serviço realizado no exterior com retorno do bem imóvel ao Brasil, e se o consumo for parcial no Brasil, tributa-se apenas essa parte que realizou no Brasil. Então, essas são as hipóteses de incidências previstas na Lei Complementar 214 do serviço, né, e bens imateriais referente à CBS e à IBS. Então, o que que a gente pode resumir, né, na questão da importação de serviços? Qual que é o fato gerador? Está previsto no artigo 64, parágrafo 5º da Lei Complementar 214. É o momento do consumo. Qual que é a base de cálculo? É o valor da operação. Quais são as alíquotas equivalentes do mercado interno? Né? Quem que é o contribuinte? Adquirente ou destinatário desse bem, desse serviço. Né? E no caso dos bens materiais, qual que é o fato gerador? Está previsto no artigo 65 da Lei Complementar 214 de 2025. O fato gerador da importação de bens materiais é a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional. Presume-se entrada quando houver registro de importação, extravio comprovado, exceto de malas e remessas postais. Então, é o que está previsto no artigo 65 da Lei Complementar de 214 de 2025. E quando que não incide a IBS-CBS sobre bens materiais, né? Então, está previsto no artigo 66. Retorno ao país, né, de origem, os bens enviados em consignação e não vendidos, os bens devolvidos por efeito técnico, reparo ou substituição, que não ficou no Brasil, então, portanto, está retornando, portanto, não tem por que incidir o tributo, porque ele não, né, vai ficar no Brasil. Mudança no país do importador, guerra ou calamidade, e fatores alheios ao exportador. Então, nessas hipóteses, não há incidência, né, não configura fator gerador da IBS-CBS sobre bens materiais. E erro no equívoco de expedição também, né, porque vai devolver o bem, então não tem porquê. Reposição por defeito, porque eu estou devolvendo o bem, estou importando um para substituir. Perda, pena de perdimento e devolução antes do registro da declaração. Então, nesses casos, não tem incidência, né, não configura fator gerador da IBS e da CBS. E aí também temos, né, como hipótese prevista no artigo 66, o pescado fora do território nacional, o regime de exportação temporária, os bens destruídos em trânsito e a destruição sob o controle do aduaneiro sem ônus ao poder público. Então, nessas hipóteses, né, previstas do inciso 1
ao 9 do artigo 66 da Lei Complementar 214 de 2025, não incide, né, não configura fator gerador da IBS-CBS de bens materiais. E quando que é o momento de apuração, né, da IBS-CBS sobre bens materiais? O fator gerador ocorre na liberação para consumo, na admissão temporária para uso econômico e no lançamento do crédito tributário de bagagens, extravios de manifesto, importações sem declaração e o despacho para o consumo abrange regimes suspensivos e remessas internacionais. Então, o artigo 67, ele fala do momento da apuração, né, da CBS-CBS dos bens materiais. Local de importação está previsto no artigo 68 para bens materiais. Então, é o local da entrega ao destinatário final, o domicílio do adquirente, no caso de mercadoria entrepostada, ou o local de extravio. Então, o local de importação está previsto no artigo 68 da Lei Complementar 214 de 2025. E qual que é a base de cálculo dos bens materiais? No caso do serviço, a gente viu que é o valor da operação. No caso dos bens materiais, qual que é a base de cálculo? É o valor aduaneiro mais o imposto de importação, imposto seletivo, o adicional de frete da marinha mercante, a CID de combustíveis, taxas aduaneiras e quais são as exclusões que eu posso ter dessa base de cálculo? É o IPI, o ICMS, o ISS, nos termos que dispõe o artigo 69, parágrafo 2º da Lei Complementar 214 de 2025. Então, essa é a base de cálculo da importação de bens materiais da CBS e da EBS prevista na lei complementar. E quem são os contribuintes, sujeito passivo, né? Está previsto no artigo 72, é o importador ou adquirente de mercadoria interpostada, e temos os responsáveis solidários que estão previstos no artigo 74, que é o declarante da declaração de importação, transportador, depositário e o representante legal. Então, se não conseguir comprar no importador, eu vou cobrar do responsável solidário, nos termos que dispõe o artigo 74 da Lei Complementar 214 de 2025. Essa é a regra de pagamento, né? Qual que para esses dois tributos na importação? Prazo normal até a entrega dos bens, artigo 76. Existe a possibilidade de antecipação opcional de pagamento, né, desse tributo, no caso, no momento do registro da declaração de importação. Condição para liberação, pagamento comprovado. Então, só vou poder conseguir liberar o bem, como já acontece hoje, se eu comprovar que o tributo foi pago, né? Caso da OEA, pagamento posterior, artigo 76, parágrafo 3º, previsto na Lei Complementar 214 de 2025, né? Vamos falar agora da não cumulatividade do direito ao crédito, né, da CBS e TBS na importação de bens e serviços. Então, o artigo 78 prevê que os contribuintes regulares podem se creditar da IBS e CBS que foram efetivamente pagos na importação de bens e serviços, e a condição é que haja comprovação do pagamento, assim como a gente tem no regime regular, né? Então, para poder tomar o crédito, tem que fornecedor ter pago esse tributo para que eu possa tomar o crédito. No caso da importação é mais fácil porque para você poder liberar o bem, você tem que comprovar que houve o pagamento desse tributo. E quais que são as limitações em relação a direito ao crédito? Não é aplicável a bens isentos e imunes, assim como o regime regular, e é compatível com os artigos 47 e 56 da Lei Complementar 214 de 2025. Né? E aqui a gente vai fazer, né, para terminar o vídeo, né, concluir a nossa videoaula, um comparativo entre bens e serviços, né? O que é semelhante e o que é diferente. Então, no caso de bens materiais e bens e serviços, fato gerador dos bens materiais é a entrada física, no caso de serviços é o consumo no Brasil. Base de cálculo, é o valor aduaneiro mais encargos, no caso de bens materiais, e no caso de serviço, é o valor da operação. Alíquotas são equivalentes às operações nacionais, tanto para um quanto para outro, e dá direito ao crédito, né, no termo do artigo 78 e 64 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, um resumo, né, noções gerais do CBS-IBS na importação de bens e serviços. Né? O objetivo dessa videoaula não é esgotar o tema, que é um tema bastante complexo, e mais para dar noções para vocês referente a esse tributo na importação e onde está na lei para você poder estudar e poder aprofundar o seu entendimento. Então, obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, compartilhe o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal, porque a sua participação é bastante importante para a nossa quantidade do nosso trabalho. Obrigado, até a próxima.